Vasco está agitando o mercado e tem mudanças na zaga, Rodolfo. O Vasco segue agitando o mercado da bola para a temporada de 2025. Após encaminhar as contratações do volante Tietê, do zagueiro Lucas Freitas e do goleiro Daniel Fusato, o Cruz Maltino pode ter mais um reforço. Segundo o UOL, o zagueiro Lucas Oliveira está próximo de ser contratado pelo time de São Januário. O jogador de 28 anos teve passagem pelo Cruzeiro e estava no futebol japonês na última temporada. A zaga é uma das prioridades de Fábio Carille no planejamento para o início do ano. Ainda mais após a saída de Léo rumo ao Atlético Paranaense. Outro nome cogitado é do paraguaio Balbuena, mas a negociação é considerada difícil pelo alto salário do jogador. Serão dias agitados e de muitas novidades no futebol do Vasco no início da era Carille. Muito bem, bom, a gente está tentando lembrar junto aqui os nomes que já estão aí para o Vasco da Gama, né? O Fábio Carille, que é o treinador, já está oficial, né? O Tietê, que ainda não é oficial, o Vasco já apresentou ainda não, né? Não. Dois zagueiros, dois Lucas estão na mira aí, né? Um vem do Juventude, um vem do Cruzeiro. Lucas Freitas já está certo, Lucas Oliveira ainda não, mas está bem próximo. E que o é isso aí, goleiro, Lucas exato, Oliveira. né? O goleiro e o Daniel. Do Rio é o que mais está se movimentando. Sim, com certeza. E até o momento não tirou nada do bolso para contratar esses jogadores. É tudo contratação de graça, né? Porque você tem que pagar salários e luvas. E isso é muito interessante hoje no mercado, ainda mais falando de um Vasco que, paralelamente a isso, é um Vasco que, obviamente, que de forma oficial eles não podem falar, porque é contratual, mas que busca um dono, né, para chamar de seu. Busca um dono para uma questão de SAF. Ninguém sabe em quanto tempo isso sai do papel, né, porque a gente tá chamando aí o Vasco de um Vasco mais híbrido, né, uma mistura de SAF com social e olímpico, mas o Vasco tá também com essa super função que não é fácil. A gente já entendeu com o Cruzeiro, com o Vasco, que você saber para quem você está vendendo e isso ser uma forma... isso tem que ser um tiro certeiro, né, Flavinic? Então, além de ter que montar uma temporada em que o Vasco pode buscar aí um título internacional com a Sul-Americana, o Vasco também provavelmente está, paralelamente a isso, numa função importantíssima que é buscando uma SAF, né? Um dono para ser da Fico imaginando a dificuldade lá para o Pedrinho, para a turma dele, para acertar uma negociação. Ele não sabe o futuro do clube. E aí, traz um jogador de ponta, mas quem é que vai acertar depois a conta com ele? Um alto salário. Como é que vai fazer um grande investimento se você não sabe se é SAF, quem paga, quem não paga? Tudo muito confuso aí no Vasco. Agora, se a gente passou o ano inteiro falando, o problema é a defesa, o problema é a defesa. Tudo bem, o Léo criticado está saindo, o Maicon também. Vem dois zagueiros que não são aqueles zagueiros de chegar a ser titular e resolver o problema na defesa. Estou aguardando aí um grande zagueiro pro Vasco, né? Mas às vezes esses que não têm um grande nome, eles acontecem, né? E o Botafogo, inclusive, é um grande exemplo disso. Né? Fez um 22 de uma janela que, pessoal, e foi uma janela super poderosa, e em 23 monta um time dessa forma, trazendo pessoas... não desconhecidas, né? Mas dependendo do ponto de vista, sim, e também não com investimento assim de cara muito alto. Porque assim, investimento tem, porque se você paga um salário, você tem um custo. Sempre. Mas você tirar vem de graça, do seu bolso, aí o cara ganha 1 milhão por mês. Tirar do seu bolso, isso já é um grande avanço, né, Vene? Porque a realidade financeira hoje do Vasco. E eu acho que o torcedor vascaíno, ele precisa entender isso. É algo, eu até debati com alguns torcedores do Vasco nas redes sociais, porque os torcedores, eles esperam grandes contratações, mas precisam fazer uma análise do momento do Vasco da Gama. Aí teve um que até brincou assim, beleza, então você levaria o Lucas Freitas pro Flamengo. Gente, ele já foi do Flamengo, mas hoje o Lucas Freitas, embora seja uma grande aposta do Vasco, um bom jogador, hoje não tem vaga no Flamengo, mas tem vaga no Vasco. São momentos, não adianta fazer comparações. E o torcedor vascaíno precisa entender isso. Por exemplo, Tietê foi uma baita contratação. Um jogador que chega de graça, a gente sabe o que pode entregar, um jogador vencedor. Foi uma boa contratação. O Lucas Oliveira é um jogador que o Pedrinho e o Felipe trabalharam com ele nos tempos de Tigres. Então, são os dois que conhecem bastante esse jogador e sabem o que ele pode entregar. Então, acho que até o momento o Vasco está indo bem nas contratações, não tem como criticar. Até mesmo um outro trabalho que o Vasco está fazendo, que é importante, entre aspas, se livrar de alguns jogadores que estão fora. Para mim é o mais importante de todos. Por exemplo, o zagueiro Maicon, o Figueiredo, que eu achava que até poderia agregar esse ano no Vasco, foi emprestado também. Tem vários outros jogadores que vão sair ainda. E aí você pega uma folha salarial que é alta e você vai enxugando para poder ter respiro para trazer outros personagens que tecnicamente vão
vão te ajudar. Olha aí no Fluminense, o reforço